Anatomia comparada, sistema digestório humano versus sistema digestório das aves. O que é o sistema digestório? É o sistema responsável por obter nutrientes dos alimentos ingeridos, necessários a diferentes funções do organismo, como locomoção, crescimento, reprodução e etc. É composto por um conjunto de órgãos que realizam a digestão. O primeiro órgão do sistema digestivo é a boca, onde os alimentos são triturados e misturados com as glândulas salivares e transformado em um bolo alimentar que será ingerido e enviado para a faringe, onde iniciará o processo de deglutinação. A faringe é um tubo que transporta o bolo alimentar para o esôfago. O esôfago é um tubo que se estende até o estômago e é responsável por movimentos peristálticos de contrações involuntárias que movem o bolo alimentar para o estômago. O estômago é um dos órgãos mais importantes do sistema digestivo. É nele que se produz o suco gástrico, que é um líquido ácido e corrosivo que auxilia na fragmentação e depuração das proteínas do bolo alimentar. No estômago, o bolo alimentar é transformado em quimo, uma massa branca e espumosa que é levada em partes até o intestino delgado. O intestino delgado é responsável pela fase principal da digestão, que é a absorção dos nutrientes dos alimentos. Ele fica próximo ao intestino grosso e divide-se em 3 porções: o duodeno, o jejuno e o ilho. O quimo que chega até o duodeno e com a ajuda do suco gastrointestinal transforma as proteínas em aminoácidos. O quimo ainda é transformado pelo suco pancreático, que é um líquido produzido pelo pâncreas, e depois que os nutrientes são absorvidos do quimo, as substâncias que não servem para o organismo serão transformadas em uma pasta grossa e esbranquiçada chamada de quilo, que será encaminhada até o intestino grosso. O intestino grosso é responsável pela absorção da água e decomposição, fermentação dos restos alimentares e pela formação de fezes e sua eliminação. Ele é dividido em 3 partes: o cécum, o colo e o reto. O ceco é a primeira parte e tem a função de receber o quilo vindo do intestino delgado e iniciar o processo de absorção dos nutrientes. O colo é a segunda e maior parte do intestino grosso, onde as substâncias que não foram digeridas permanecem por muitas horas e preenche as porções da curva sigmoide e do reto até que sejam eliminadas pelas fezes. Oi, meu nome é Lívia. Eu vou falar sobre o sistema digestório das aves e comparar ele com o sistema digestório humano. Então, o sistema digestório das aves vai começar aqui no bico, que equivale à nossa boca. A diferença é que não vai haver mastigação nessa área, porque as aves não possuem dentes. Elas vão apenas engolir o alimento. E quando elas engolem, eles passam pela faringe, depois passam pelo esôfago, até chegar no papo, que é um compartimento esofágico, e serve para armazenar e amolecer os alimentos. Esse órgão ele é exclusivo das aves, a gente não vai ter nenhum que seja parecido. Depois vai vir para o ventrículo, que é bastante parecido com o nosso estômago. Aqui vai ocorrer a digestão química, com suco gástrico e com enzimas. E depois o alimento vai passar pela moela, que é aqui que vai ocorrer a trituração dos alimentos. Esse órgão vai fazer o papel dos dentes. Aqui tem uma diferença que no nosso sistema digestório, a trituração vai ocorrer aqui em cima, na boca. Nas aves já vai ser mais pro final da digestão, lá na moela. Depois vai vir o intestino. Aqui vai concluir a digestão e também vai absorver os nutrientes. E diferente de nós, as aves não vão possuir intestino grosso, apenas o intestino delgado. Depois as fezes vão passar pela cloaca, que diferente do ânus, que apenas elimina as fezes, a cloaca vai ter 3 funções, que é eliminar as fezes, eliminar a urina
e também é por aqui que vai ocorrer a reprodução. E algumas curiosidades sobre o sistema digestório das aves. Elas não possuem palato mole, diferente dos mamíferos, elas vão possuir apenas o palato duro. Algumas aves ingerem pedrinhas para ajudar na digestão. E essas pedrinhas lá na moela, elas vão ajudar a triturar os alimentos. Elas secretam ácido úrico, porque ele não precisa de muita água para ser eliminado. Assim vai diminuir o peso corporal das aves e vai facilitar o voo. O tamanho do intestino varia de acordo com a espécie e com a alimentação da ave. Não só o tamanho do intestino vai variar, como de outros órgãos também, assim como o papo e como a moela. E era isso. Muito obrigada pela atenção.